Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá, amigos e irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje chegamos ao fim de mais uma jornada. Durante 6 semanas, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o jovem pastor Timóteo e a igreja de Éfeso, onde ele exerceu boa parte do seu ministério. Não foi difícil perceber quão atual essas duas cartas escritas pelo apóstolo Paulo são. Afinal de contas, elas nos ensinam mais sobre o culto cristão, sobre as funções eclesiásticas, sobre como tratar os irmãos na igreja, em especial idosos e viúvas, e sobre o combate às heresias, que desde sempre são as armas de Satanás para destruir a igreja de Jesus. Trancado em sua cela, prisioneiro do Senhor, Paulo ainda se preocupa com o futuro do evangelho. Sua mente vagueia pensando ora na maldade dos tempos, ora na timidez de Timóteo. Pensa ele, Timóteo é tão fraco e a oposição tão forte. Assim o apóstolo começa com um esboço desse cenário adverso e insiste com Timóteo que, a despeito dessa situação caracterizada por um generalizado desvio de Deus e a despeito da fraqueza do seu próprio temperamento, continue fiel ao que aprendera. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Por que será que Paulo inicia esse capítulo dando uma ordem tão enfática a Timóteo sobre algo que ele já sabia? Afinal, a existência de uma ativa oposição ao evangelho era evidente. O próprio Paulo tinha sido detido, algemado e colocado na prisão por causa da sua lealdade ao evangelho. Na Ásia, todos o tinham repudiado. Anteriormente, na carta, o apóstolo insistiu com seu jovem amigo que não se envergonhasse do evangelho, mas que compartilhasse do sofrimento como bom soldado de Cristo. Lembrou de que precisava sofrer com Cristo, se é que esperava um dia reinar com ele. E o advertiu de que por trás das contendas de palavras, falatórios profanos e questões insensatas e absurdas, coisas essas difundidas pelos falsos mestres, está de tocaia a figura miserável do próprio diabo. O que Paulo quer enfatizar é que a oposição à verdade não é uma situação passageira, mas uma característica permanente da presente era, ou dos últimos dias, como ele diz, uma expressão que faz referência ao tempo entre a ressurreição e a segunda vinda de Jesus. Talvez ele tema que Timóteo se torne super otimista, na esperança de que, se ficar quieto por um tempo, a tormenta passe. Paulo, contudo, não lhe dá esta expectativa. Nós também devemos saber disso, ficando bem cientes dos perigos e das dificuldades que nos assediarão se permanecermos firmes na verdade do Evangelho. Entre os versos 2 e 5, segue uma lista dos males que constituem o retrato de um mundo que virou as costas para Deus. Uma descrição dos homens perversos, responsáveis pelos tempos terríveis que vivemos. Em certo sentido, as primeiras duas, egoístas ou amantes de si mesmos, e avarentos, amantes do dinheiro, são os pecados que geram todos os demais. A descrição é suficientemente clara e culmina numa advertência que essas coisas podem ser encontradas na pessoa ortodoxa e religiosa. Aqueles que têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Onde a vida religiosa consiste apenas nas coisas exteriores, não conhecendo nenhuma dinâmica espiritual interior, a porta está bem aberta para a entrada de pecados como esses.
O conselho franco que Paulo dá a Timóteo é condensado numa breve advertência: afaste-se desses homens. Pessoal, o alerta é grave. Tem gente nas igrejas praticando o cristianismo pagão. O que está dentro do coração não combina com a aparência exterior de espiritualidade. É realmente espantoso que as pessoas que Paulo vem descrevendo, cheias de malícia e de amor próprio, totalmente afastadas de Deus, não somente eram pessoas religiosas, mas também ativas propagadoras da religião. Vejamos o verso de número 6. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esses mascates da heresia, de maneira furtiva, se introduziam nas casas e, escolhendo um horário em que os homens estavam ausentes, concentravam sua atenção nas mulheres. Que estratégia, hein? Muito cuidado, meus irmãos! Existem seitas hoje em dia usando a mesma estratégia. E pior, tem crente abrindo a porta do seu lar. Uma vez dentro, tentam exercer sua influência sobre mulheres sugestionáveis, particularmente ao apelar para os sentimentos de culpa e de fraqueza que elas tinham. E depois, por serem elas, em geral, intelectualmente mais fracas, instáveis, crédulas e ingênuas. Imaginem um barco jogado para lá e para cá no meio da tempestade. Assim, Paulo retrata essas mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. Em tal estado de confusão mental, é fácil dar ouvidos a qualquer mestre, até mesmo a um trapaceiro. Como exemplo de mestres falsos, agora Paulo menciona Janes e Jambres, que foram, de acordo com a tradição judaica, dois mágicos importantes na corte de Faraó. Os seus nomes não estão mencionados nos textos do Velho Testamento. Contudo, antigas lendas, que certamente eram do conhecimento de Timóteo, mencionam esses nomes numa releitura da descrição de Êxodo capítulo 7, entre os versículos 8 e 12, que você pode conferir em sua Bíblia. Assim como esses homens se opuseram a Moisés, os falsos mestres se opõem à verdade na igreja em Éfeso. Eles são homens com a mente depravada e uma fé falsa, fruto de uma compreensão distorcida do Evangelho. Assim como os magos de Faraó foram expostos ao ridículo em público, também esses mestres precisam logo ser revelados como impostores. Parece que é com certo alívio que Paulo deixa para trás essa exposição melancólica e se volta para o seu amigo. Mais uma vez, Timóteo é lembrado dessa vida e carreira que ele já conhece. Elas fornecem um evidente exemplo para ele imitar. Verso de número 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo faz uma lista dos princípios que têm governado a sua vida. Ele tem se dedicado ao ensino. A clara exposição da doutrina cristã foi a principal contribuição de Paulo para a vida da igreja. A sua conduta, afirma ele sem falsa modéstia, testificou das verdades ensinadas. O seu propósito, a visão do seu papel no reino de Deus, nunca foi esquecido ou negligenciado. A fé, o amor, a paciência continuam a retratar o caráter que é colocado diante de Timóteo como modelo. O pastor John Stott explica que, assim como o artesão demonstra a técnica perfeita ao seu aprendiz e lhe ordena que observe e imite, e mesmo assim nunca é acusado de ser egoísta, assim Paulo está livre de qualquer sinal dessa falha quando lembra Timóteo desses aspectos essenciais.
Não existe aqui nenhum traço de vanglória ou exibicionismo. O exemplo que ele tem dado consiste em sua determinação de continuar sua obra para Deus, apesar das aflições que isso inevitavelmente vai trazer. Paulo escolhe mencionar aquelas ocasiões que ocorreram imediatamente antes da conversão de Timóteo e que provavelmente o influenciaram à época. Ele menciona particularmente 3 cidades da Galácia: Antioquia, Icônio e Listra, porque Timóteo era cidadão de Listra e talvez tenha presenciado a ocasião em que o apóstolo foi apedrejado pela plebe hostil, arrastado para fora da cidade e lançado à sarjeta. Você pode ver isso em Atos capítulo 14. Paulo se alegra em acrescentar: mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Por um lado, ele encoraja Timóteo com essas palavras, e por outro, adverte de que qualquer pessoa que quiser viver piedosamente deve contar com perseguição. Isso vai ser sempre assim, porque homens perversos e impostores irão de mal a pior, e toda a situação vai deteriorar à medida que os homens forem levados e forem levando os outros num processo progressivo de engano. A proteção para o servo de Deus é apegar-se firmemente à verdade transmitida por amigos confiáveis e fundamentada nas Escrituras. Por isso, o nosso autor agora desafia Timóteo a permanecer nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. As convicções de Timóteo não podem ser facilmente lançadas ao mar por 2 razões. Em primeiro lugar, por causa das pessoas que lhe ensinaram essas verdades, guias confiáveis, pessoas de estrutura espiritual e vida santa. É bem provável que primeiro ele esteja se referindo à sua avó e à sua mãe, Lloyd e Eunice, e depois a ele próprio. Em segundo lugar, essas verdades não podem ser facilmente esquecidas porque estão firmemente estabelecidas sobre o sólido fundamento das Escrituras. Desde a sua infância, Timóteo conhece as Sagradas Letras, como nós já vimos. Lloyd e Eunice tinham se encarregado disso. Essas escrituras, diz Paulo, são a fonte de toda a inteligência espiritual e conduzem à salvação quando Cristo Jesus é recebido mediante a fé. O lembrete indireto de sua experiência pessoal tem a intenção de estimular a confiança de Timóteo na confiabilidade da mensagem das Escrituras, que por ser inspirada pelo próprio Deus é útil, sendo esta a base e o teste da verdadeira crença cristã. 2 verdades fundamentais a respeito das Escrituras estão firmadas aqui. A primeira concerne a sua origem, de onde ela provém, e a segunda ao seu propósito, o que ela pretende. Homens dirigidos por Deus foram usados para que esse manual da salvação chegasse até nós. Mais de 40 escritores diferentes, ao longo de 1.500 anos de história, foram influenciados por Deus para explicar o plano da salvação. A Bíblia não é um livro de ciências. A Bíblia também não é um livro de histórias, mas um livro sobre o amor de Deus pelos homens. É disso que a Bíblia fala, de salvação em Cristo Jesus. E por isso ela é centrada em Jesus. O Antigo Testamento prenuncia e prefigura Cristo de muitas maneiras diferentes. Os evangelhos contam a história do seu nascimento, da sua vida, das suas palavras e da sua obra, da sua morte e ressurreição. Atos descreve o que ele continuou fazendo e ensinando através dos apóstolos que escolhera, especialmente a propagação do evangelho e o estabelecimento da igreja. As epístolas expõem a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando-a à vida do cristão e da igreja. O Apocalipse, por sua vez, descreve Cristo agora no trono de Deus, prestes a vir para consumar a sua salvação e o seu julgamento. Esta compreensível apresentação de Jesus Cristo
pretende nada mais que despertar a nossa fé nele, de modo a sermos salvos pela fé. Esse é o ensino das Escrituras. A Bíblia denuncia e rejeita o erro, mas aponta para o caminho certo e é capaz também de manter um homem firme neste caminho, para a instrução na justiça, como Paulo diz. O produto final é que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo tem algumas palavras finais de exortação a Timóteo. O simples fato de que são dirigidas por alguém que está esperando o martírio a um jovem colega sobre o qual em breve recairão pesadas responsabilidades, lhe confere um tom grave. Capítulo 4, verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O tom é solene, porque Timóteo precisa reconhecer que são ordens dadas com a autoridade do céu e que Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, vai pedir conta dele com relação ao cumprimento dessas obrigações. Paulo fortalece ainda mais o seu apelo ao lembrar Timóteo da manifestação do Salvador e do seu reino, que ele vai passar a consumar. A vida precisa ser vivida e o serviço precisa ser realizado com vistas a esses eventos gloriosos, usando imperativos bem concisos para transmitir ao jovem pastor suas tarefas. Pregar ou anunciar a palavra é fundamental. Tão essencial é isso que ele não pode considerar ocasião alguma como inoportuna. Ele precisa adotar uma abordagem variada, repreender, corrigir e exortar. Ações que, segundo comentaristas bíblicos, podem ser dirigidas à razão, à consciência e à vontade. Os homens às vezes são lentos para aprender ou provocativos em sua reação contrária à mensagem. Por isso ele precisa demonstrar toda a sua paciência, jamais divorciando sua pregação da sã doutrina, que Paulo já avisa, serão rejeitadas, pois alguns acharão grandes demais suas exigências. Nós podemos chamar essas pessoas de ouvintes superficiais, que em face de suas mentes pervertidas, sentiam o desejo de ouvir interpretações fantasiosas das Escrituras para satisfazer os seus desejos e a sua curiosidade pessoal. Você já ouviu de pessoas que só se interessam pelas passagens bíblicas que falam de promessas de paz e segurança, de saúde e prosperidade? Parece que eles não existiam apenas na igreja de Éfeso, não é verdade? Cristãos assim, se é que devemos chamá-los de cristãos, não suportam a sã doutrina que penetra no coração do homem e mostra a necessidade de mudança de vida para aqueles que querem se tornar mais semelhantes a Jesus. Voltando-se para Timóteo novamente, Paulo lhe ordena que não se deixe levar por essas coisas. Antes, ele precisa ser firme e estar disposto a sofrer, se houver necessidade. Sua responsabilidade é fazer a obra de um evangelista, anunciando o evangelho e cumprindo assim o ministério para o qual foi chamado. Não sei se você consegue perceber a emoção contida nessa exortação. Parece que Paulo está dizendo assim: olha, Timóteo, cumpra o seu ministério porque eu já estou às portas da morte. É de vital importância que Timóteo continue e complete o seu ministério, uma vez que a tarefa de toda uma vida do apóstolo Paulo está chegando ao fim. Assim como Josué sucedeu a Moisés, Salomão sucedeu a Davi e Eliseu a Elias, assim também agora Timóteo deve suceder a Paulo. Verso de número 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Agora
me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O apóstolo usa duas figuras de linguagem para descrever a sua morte próxima. Uma tirada do sacrifício e a outra, provavelmente, da navegação dos barcos. Primeiro, ele compara a sua vida com um sacrifício e uma oferta. Tão perto ele crê estar o martírio, que fala como se o sacrifício já tivesse começado. Assim como o vinho era derramado ao redor da base do altar, sua vida estava sendo colocada no altar, derramada como oferta a Cristo. A segunda metáfora usada por Paulo é entendida pela maioria dos estudiosos da Bíblia como uma alusão a um barco livre de suas amarras. A âncora já foi levantada, as amarras já estão soltas e o barco está prestes a navegar rumo a novas praias. Antes do início da grande aventura de sua nova viagem, Paulo se volta a contemplar o seu ministério de aproximadamente 30 anos, que ele resume com 3 expressões sucintas: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não vejo nenhum orgulho malicioso nas letras de Paulo. Vejo um servo fiel que chegou com sucesso ao final da sua jornada. Este exemplo, que deve inspirar cada pregador ou professor do Evangelho, é descrito como enfrentar uma luta, correr uma corrida, guardar um tesouro. Tais ações envolvem trabalho, sacrifício e até mesmo perigos. Em todas elas, Paulo foi fiel até o fim. Agora nada lhe resta senão o prêmio, por ele chamado de a coroa ou a grinalda da justiça, que lhe está guardada e que lhe será dada no dia de sua vitória final. Naquele dia, nosso Deus é o Deus da história. Deus está executando o seu propósito um dia após o outro, um ano após o outro. Um obreiro pode cair, mas a obra de Deus continua. A tocha do Evangelho é transmitida de geração em geração. Ao morrerem líderes da geração anterior, é da maior urgência que se levantem aqueles da geração seguinte e, com coragem, tomem os seus lugares. Se o meu coração é impactado por essas palavras de Paulo, imagina como o coração de Timóteo deve ter sido profundamente tocado por essa exortação do velho guerreiro Paulo, que ele mesmo o levara a Cristo. Quem é a pessoa que levou você a Jesus? Essa pessoa está envelhecendo? Já está com o Senhor? E quanto a você? Assim como Timóteo, você está pronto ou pronta para substituí-la, levando outras pessoas a Cristo? Do verso 9 ao final da carta, Paulo se volta a pedidos de ordem pessoal. Ele já havia expressado o seu desejo de ver Timóteo novamente, como vimos em nossa aula anterior, e agora isso é cristalizado em um pedido específico e urgente, que é repetido daqui a pouco no verso 21. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Paulo se sente solitário. Demas, antes um colaborador, citado nas cartas aos Colossenses e a Filemon, agora tinha achado que a atração deste mundo era forte demais, especialmente quando comparada com os perigos e as privações da vida com Paulo. Crescente e Tito provavelmente foram enviados de forma altruísta por Paulo para a tarefa missionária, e assim somente Lucas está com ele. Ele pede que Timóteo traga Marcos com ele, aquele João Marcos, primo de Barnabé, que abandonou a ambos em sua primeira viagem missionária. Você pode ver isso lendo Atos capítulo 13. Muito legal ver que desavenças podem acontecer entre os servos do Senhor, mas nada como o envolvimento na obra para fazer com que as pequenas arestas possam ser aparadas. Continuando a lista de nomes que foram enviados a outros lugares, Paulo diz que Tíquico, um companheiro confiável e frequente portador de cartas,
foi enviado a Éfeso, podendo ele mesmo ter sido o portador desta segunda carta a Timóteo, bem como o encarregado de substituí-lo no ministério à frente da igreja, enquanto Timóteo estivesse com Paulo em Roma. Solitário e na prisão, o inverno se aproximando, Paulo lembra da vestimenta grande em forma de capa que tinha sido deixada na casa de Carpo em Troade. E além disso, provavelmente, sente a necessidade também do estímulo mental e espiritual que os livros e os pergaminhos proveriam. Pedidos pessoais que reforçam ainda mais a nossa certeza da autoria desta carta. Rapidamente avançando de um assunto para outro, Paulo adverte Timóteo acerca de Alexandre, o ferreiro, que no julgamento de Paulo como testemunha da acusação, ou ainda em alguma ocasião anterior, como alguém que tinha se oposto à verdade que Paulo proclamava, tinha causado muitos males ao apóstolo. Verso 14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo não é vingativo, mas deixa a retribuição para o Senhor. E logo acrescenta uma advertência de senso comum a Timóteo para que fique longe dele. Eles tinham sido infiéis, mas Paulo, exultante, reconhece que o Senhor não. O Senhor esteve ao seu lado. Ele declara sua confiança no Senhor e explode numa forma litúrgica, atribuindo a Cristo glória para todo sempre. Finaliza sua carta, acrescentando saudações aos seus colaboradores e amigos mais íntimos. Verso 19. Saudações a Priscila e Áquila, e à casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. É dessa maneira, louvando e glorificando a Deus, como Paulo fez, que eu quero encerrar também o nosso estudo. Espero que você tenha gostado desse tempo que passamos junto a Paulo e a Timóteo e que você esteja pronto para exercer também o seu ministério. Você sabe que os nossos cultos presenciais já foram retomados. Se puder, então, venha participar conosco. Venha usar seus dons, as habilidades que o Senhor lhe concedeu. Que você seja também encorajado por Paulo a combater o bom combate, olhando sempre para o alvo, o Senhor Jesus Cristo, que guarda a coroa, que assim como Paulo, Timóteo e tantos outros receberam, nós também iremos receber quando a corrida chegar ao fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia ao longo desta próxima semana. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Uma boa semana a todos. Até a próxima!